Bom, eu não vou ler o texto ainda, mas eu gostaria que você já deixasse aberto a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículos 3. Versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Nós vamos precisar aí dos irmãos ficarem mais próximos da porta, que aí na eventualidade de precisar abrir, ainda essa hora está para a gente. Tá certo? Romanos 12, versículo 3. Já viram? Tá, mas deixa aberto que não vai ler agora. Que aí a gente vai falando primeiro que pergunta esse texto se propõe responder. Mas antes de falar da pergunta, vocês já repararam, cada um, e eu também, que há pessoas que pensam de forma exagerada a respeito de si mesmas. Já viram aquele discurso que o presidente dos Estados Unidos fez lá na ONU? Ele começou a se elogiar, ia se elogiar, e o que o povo na ONU fez? Os chefes de Estado de outros países caíram da gargalhada, começaram a rir dele. Porque a pessoa, às vezes, quando está tão cheia de si e começa a falar, ela não sabe que ela está fazendo um papel. Que papel ela está fazendo? As pessoas estão achando engraçado, as pessoas não estão levando a sério aquela pessoa. Mas para alguém que ganhou uma eleição com o lema de fazer a América grande de novo, ou seja, a mania de grandeza está estapada nele. E de fato não é apenas o presidente norte-americano que tem uma mania de grandeza, que pensa sobre si mesmo como alguém além do que ele é, maior do que ele é. Nós encontramos aqui na América Latina a figura de Maradona, uma figura quase mítica, que diz o seguinte: se o Pelé é o rei do futebol, eu sou um Deus, eu sou o Deus do futebol. Porque ele não apenas acha que ele é tão bom jogador de futebol, mas ele é um Deus do futebol. Já pensou que negócio é esse? Há pessoas que acham a respeito de si próprio mesmo muito além do que elas são. Mas por outro lado, há pessoas que se subestimam demais. Há pessoas que acham que não têm talentos. Há pessoas que não conseguem reconhecer um talento em si mesmas. Há pessoas que olham para si próprias e dizem: eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, não vai funcionar, não vai dar certo. Isso acontece com você? Às vezes acontece com todos nós, né? A gente pensa de nós mesmos que nós não vamos dar conta das coisas, que nós não vamos conseguir atingir os nossos objetivos, ou que nós não temos os talentos que eram necessários para fazer isso. Uma visão moderada, uma visão que esteja no meio termo, uma visão equilibrada, por vezes é muito difícil de encontrar. Mas ter esse tipo de dificuldade, imaginem os senhores, não é novidade. A Bíblia fala sobre isso. E a Bíblia fala sobre isso aqui nesse texto que nós vamos ler, em Romanos capítulo 12, versículo 3. Leia aí na sua Bíblia. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Uma palavra inicial aqui para nós entendermos o contexto dessa parte da Bíblia é necessário. Porque nós estamos vindo dos versículos 12, do versículo 1 e do versículo 2, desse mesmo capítulo 12, que nos ensinou a depender da nossa transformação, não das nossas forças, mas do poder de Deus. Por isso Paulo começa falando: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Por que pelas misericórdias de Deus? Porque os romanos já foram orientados suficientemente que eles são justificados, que em Cristo eles tiveram seus pecados perdoados, que em Cristo eles foram adotados, então eles fazem parte da família de Deus, que o Espírito Santo habita neles, ou seja, que eles têm todas as ferramentas necessárias a ter uma vida diferente. E isso serve para nós que fomos justificados, nós que estamos sendo
santificados, nós que fomos regenerados, nós que fomos adotados, nós que fomos reconciliados com Deus, nós já temos as coisas, os elementos, as ferramentas necessárias para uma vida diferente, para sermos diferentes. Então depende de nós, num sentido muito menor do que depende de Deus fazer todas essas coisas. Ou seja, nós somos habilitados, nós somos capacitados a termos uma vida diferente. Nós somos habilitados a estar nesse meio termo, a não ser uma pessoa cheia de si e a não ser uma pessoa que não consegue reconhecer aquilo que Deus faz na vida dela. Ou seja, uma pessoa equilibrada. Por isso o tema da nossa mensagem é: para mudar o meu comportamento, preciso mudar aquilo que acredito sobre mim mesmo. Para mudar o meu comportamento, eu preciso mudar aquilo que acredito sobre mim mesmo. Eu quero trabalhar essa ideia com 3 ideias que dependem dessa primeira. A primeira delas é a seguinte: o que eu penso sobre mim mesmo me levará a servir ou a buscar ser servido. Porque Paulo continua dizendo: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Quando ele começa a falar sobre como deve ser essa nova vida, ele já fala sobre o nosso papel, onde? No corpo de Cristo. Uma mente renovada, uma mente transformada, ela enxerga a si mesma dentro de um contexto de outras pessoas. Há um dito bastante popularizado pelos nossos irmãos arminianos, que é o seguinte: a salvação é individual. E quando eles falam que a salvação é individual, isso acaba descambando para um problema, que é o seguinte: eu sou salvo de forma individual e eu vivo a minha salvação de forma individual, de modo que a igreja é dispensável. Ele esquece que Jesus veio salvar o seu povo. Ele esquece que nós somos salvos para viver como uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele se esquece, como uma vez um irmão falou para mim, um versículo. Disse: olha, pastor, esse negócio de frequentar culto, esse negócio aí a gente tem que interpretar com cuidado, porque a Bíblia está escrito: onde estiverem 1 ou 2 reunidos em meu nome, ali eu estarei. O versículo só não é esse: é onde estiverem 2 ou 3. Um não. Um não. É 2 ou 3. Tem que ter mais um. A gente tem que conviver com os outros. E hoje a gente não tem muita paciência para conviver com o outro. Se o outro não desagrada, a gente já rompe as nossas relações. Fulano de tal é útil para mim até que ele me desagrade, até que ele me contrarie. Aí ele já perde a sua utilidade. Aí ele já não é mais uma pessoa benquista. Ele já não é uma pessoa importante para mim. As pessoas só são importantes para mim na medida que elas me são agradáveis. Quando uma pessoa se torna desagradável para mim, ela não é mais uma pessoa importante. Isso é o que o mundo nos ensina. Porque na verdade o mundo ensina que dentro de nós há um rei. E nós já nascemos com o rei na barriga. E que o centro do nosso universo somos nós mesmos. E que o centro do universo dos outros devem ser nós mesmos. Mas uma pessoa que tem uma mente transformada é uma pessoa que busca servir e não ser servido. Não pense sobre você mesmo além do que convém. Não pense que todas as outras pessoas existem para te servir. Elas não existem para isso. Mas você existe para servi-las. Quando eu me enxergo parte do corpo, eu busco servir. Quando eu me enxergo como um consumidor de serviços espirituais, eu busco ser servido. Como é que as pessoas normalmente escolhem igrejas para frequentar? Gostei da pregação. Gostei do louvor. Gostei do ambiente, tem ar-condicionado, o calor é uma beleza. Gostei do layout da igreja, um layout clean, mas tem gente que gosta de um layout pesado. Sabe aquelas igrejas que tem uma cortina vermelha, em cima da cortina tem algo marrom, e embaixo o piso é verde, a parede é azul, e por aí vai, né? E em cima tem escrito uma frase: Jesus é o Senhor, Ele reina.
ambiente estar clean ou estar escuro. Sabe, são muitas coisas, mas sempre o critério é nós mesmos. Não pense cada um de vocês, não pensemos cada um de nós, além do que convém. As pessoas não existem para nos servir. Nós não somos o rei do universo. A criança, quando se torna adolescente, ela tem que descobrir isso de forma muito dura, principalmente se ela for filho único, não é? Porque, e se for neto único? Filho único e neto único. E se ele for neto único dos dois avós, dos dois lados, ele vai saber o que é não ter nascido para ser servido quando ele chegar na adolescência, na escola, e ele descobrir que existem muitos outros iguais a ele. Às vezes, irmãos, nós estamos assim nesse negócio. Nós queremos apenas ser servidos, mas não queremos servir. Por isso Paulo continua no versículo 4, ele diz: olha, vocês têm de ter uma nova vida. Renovem-se pela transformação da sua vida. E como é que é essa vida transformada? Vocês vão servir uns aos outros. As pessoas não existem para servirem vocês. Vocês devem servir. Você já pensou o que é uma mente transformada? É exatamente isso? Você já pensou que as pessoas não existem para te servir? Já pensou numa coisa dessa? E é uma realidade. E é uma realidade. Permita-me ilustrar. Talvez com uma outra exceção. Talvez com uma outra exceção. E alguns presbíteros visitam comigo, então eles já ouviram. Já ouviram aqui, inclusive, né? E, aliás, qualquer igreja. Isso aí é a coisa mais democrática que tem. Qualquer igreja vai ouvir o meu discurso. Pastor, ninguém me visita. Eu nunca ouvi, pastor, não consigo visitar todo mundo. Nunca ouvi ninguém chateado por não conseguir visitar. As pessoas ficam chateadas porque não são visitadas. Aí, sobretudo, se eu fizer a visita com o seu Fabiano, aí o seu Fabiano já pergunta: e você? Está visitando muitas pessoas? Ele é mais corajoso que eu. Mas não é. Se todos nós visitássemos, alguém poderia reclamar que não está sendo visitado? Não teria como. Por quê? Porque estão todos visitando. Mas é óbvio, irmãos, todo mundo sabe que a correria do dia a dia, do dia a dia. Eu, por exemplo, eu tenho atividade todos os dias de noite. E de dia eu estou no fórum. E de noite, inclusive, fazendo visita. Mas aí imagina, segunda-feira é grupo de discipulado. Olha, quem tem grupo de discipulado não reclama de não ser visitado. Porque você está vivo com os irmãos. Grupo de discipulado. Terça-feira ou é Betel ou é visita. Quarta-feira estudo bíblico. Quinta-feira tem que fazer o sermão, porque afinal de contas eu tenho que estudar para pregar, né? Sexta-feira reunião de oração e coral. Todos os dias de noite é uma luta. Então, e quando a gente, fala a verdade, quando a gente vai na casa de uma visita, consigo fazer uma visita de 15 minutos? Eu até tento. Aí o que eu fazia? Eu marcava as visitas assim, a cada meia hora uma casa diferente. O que eu fazia? Eu só chegava na hora da primeira visita, todas as outras eu chegava atrasado. E na última, teve uma vez que eu fui fazer uma visita que eu fiz 7 visitas. Aí na última, que eu marquei 5 horas da tarde, eu cheguei 8 horas da noite. Trazei 3 horas. Por quê? Porque não dá para fazer visita rápida. O que acontece, irmãos? Nós não podemos ficar pensando que todo mundo existe para nos visitar. Nós não podemos ficar pensando que todo mundo existe para me servir. Nós não podemos pensar que está todo mundo à sua disposição. Quer saber como deve ser o pensamento equilibrado? O que você pensa sobre você levará você a buscar ser servido ou a buscar a servir os outros? Como você se enxerga? Como um servo ou como um rei? Como um escravo ou como um senhor? É disso que o texto fala. Se nós temos a mente de Cristo, se nós somos transformados, nós não podemos pensar que nós somos o rei do mundo. Nós somos servos uns dos outros. Nós devemos servir uns dos outros. Nós somos membros do mesmo corpo e nós devemos servir o corpo. Nós devemos servir a Cristo. Nós devemos servir o irmão. Mas em segundo lugar, o que eu penso sobre mim mesmo
entregando dons e Ele vai colocando talentos na sua mão. Como que o irmão pode ver isso no outro texto bíblico? Na parábola dos talentos. Os talentos são distribuídos segundo a capacidade de cada um. 2, o outro 5 e o outro 1. Segundo a sua capacidade. Irmãos, dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja de Cristo, nem todos terão, por exemplo, como nós vemos aqui nos versículos 7 e 8. Olha o 6 também. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Ou seja, segundo a graça que nos foi dada, Deus vai concedendo, e se é graça, você não pode reclamar, a cada um de acordo com aquilo que Ele quer fazer. A uns Ele deu dons, como está escrito no texto, dom de profecia. Se for receber, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos o ministério. O que ensina, esmere-se no fazer. O que exorta, faça com dedicação. E o que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Mas todos dentro da igreja vão exercer misericórdia? Todos dentro da igreja vão ensinar? Há muita gente na igreja que quer ensinar, mas não quer ser ensinado. Ele quer falar, mas ele não quer ouvir. Precisa ouvir. Precisa saber ouvir. Precisa ter humildade para ouvir. E aquele que tem o dom para falar, precisa fazer com dedicação. Não pode esconder o dom que Deus deu. Não pode enterrar o dom que Deus deu. Ele tem que fazer frutificar. E às vezes nós estamos nessa situação. Ou a gente é atuante, ou a gente é ingrato. O que é o ingrato? É aquele que recebe da parte de Deus, mas ele pensa de si mesmo, não, eu não dou conta. Mas ele foi capacitado por Deus. Ele está desprezando aquilo que Deus lhe deu. Ele recebe o dom de exortação, mas ele não faz. E ele usa ainda uma falsa modéstia dizendo, eu não tenho dons, eu sou tão incapacitado, eu sou tão limitado. Era. Em Cristo ele não é mais. E ele precisa exercer esse dom. Há muitas pessoas que enterram os seus dons e não fazem a vontade de Deus. E acham que estão sendo humildes. Eles não estão sendo humildes, eles estão sendo ingratos. Que é diferente. Humildade é você saber que é um dom. Por isso a palavra dom. O que significa dom? O que significa graça? É algo que você não merece. É algo que eu não mereço. Mas é algo que Deus me dá. Por quê? Nada pelo que eu fiz. Tudo pela vontade soberana dele. Permita-me ilustrar. Eu estava vendo o jornal e um costume esquisito que parece que eu tenho de vez em quando é ler o obituário. Aí eu fui ao obituário ler. E lá estava escrito: fulano de tal, missa de 7º dia, um ano, um mês, não me lembro exatamente. E aí vem a descrição do fulano. Fulano de tal, por seus merecimentos, alcançou muitas graças divinas. Eu falei, eu acho que quem escreveu essa frase não entende o que significa a palavra graça. Santo Agostinho já ensinava no século IV que graça é o favor imerecido. Como é que alguém merece uma graça? É uma contradição. É igual sair para fora, subir para cima, descer para baixo. Merecer uma graça, só que merecer uma graça é contraditório. O outro é uma tautologia, disse o mesmo com outras palavras. Mas aqui é uma contradição. Se é graça, então não é merecimento. Ninguém merece graça. Dom funciona do mesmo jeito. Ninguém merece um dom. Dom é um presente, dom é uma dádiva. Então se eu tenho esse dom, eu mereci? Não mereci. Mas eu tenho, então o que eu tenho que fazer? Colocar em ação, atuar, trabalhar, fazer a obra conforme as minhas forças. Senão eu estarei sendo ingrato. Mas em terceiro lugar, porque eu estou dizendo que para mudar o meu comportamento eu preciso mudar aquilo que acredito sobre mim mesmo. Aquilo que eu acredito sobre mim mesmo. Se eu preciso mudar aquilo que eu acredito sobre Deus, eu também preciso mudar aquilo que eu acredito sobre mim. Nós falamos até agora
que eu penso sobre mim mesmo me levará a servir ou a buscar ser servido. O que eu penso sobre mim mesmo me fará atuante ou ingrato. Em terceiro lugar, o que eu penso sobre mim mesmo me fará prestar culto a Deus ou a mim mesmo. A partir do momento que eu entendo que o dom é um presente, que graça não é merecimento, eu tenho uma visão mais realista da minha pessoa. Por isso o autor diz: não pense de si mesmo além do que convém. Além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Qual é o parâmetro para eu pensar? A medida da fé. A fé cristã. A minha fé. Se eu pensar sobre mim, não aquilo que eu sei a partir de Deus, eu vou criar outras réguas para me medir. E aí eu vou fazer igual o Donald Trump, vou ficar me elogiando. Porque na régua dele, realizações econômicas é aquilo que lhe atribui valor ou lhe tira valor. Mas existem outras regras que nós usamos. Mas a econômica talvez seja mais utilizada. Algumas pessoas atribuem valor a si mesmo ou cultuam a si mesmo pela quantidade de seus bens, pelo carro que ela dirige, pelo carro que ela tem. Outros, pela quantidade de títulos acadêmicos, porque ele é um doutor, porque ele tem pós-doutorado, porque ele tem mais que pós-doutorado, ele é um livre docente, ele está acima, o que ele fala é a verdade. Outros vão buscar uma realização, ou vão buscar prestar culto a si mesmo, pela família em que nasceram. E nós aqui no interior de São Paulo temos mais isso. Eu particularmente não experimento tanto, porque pastor sempre vem de fora mesmo, então todo mundo já sabe que o pastor vem de fora. Não tem esse negócio. Ninguém pergunta para o pastor de que família você é. Ou como dizia uma irmã britânica que eu conheci numa outra cidade, num outro lugar, as pessoas perguntavam: de que gente você é? De que gente você é? Aí você falava o sobrenome. Tem gente que atribui valor pela gente que é, ou pela família que participa. Isso numa cidade pequena faz todo sentido. O problema é você trocar de cidade, porque aí na outra cidade ninguém te conhece, ninguém conhece sua família, e isso não significa nada. Mas para determinada cidade isso pode trazer um prestígio social. As crianças e adolescentes, eu falei prestígio, elas já ficavam pensando: prestígio social. Que negócio é esse prestígio social, menino? Não é chocolate, não. É você ser valorizado porque você tem determinado sobrenome. Você é da família X. Você é da família X. Eu sei que aqui em Paraguaçu tem as famílias dos japoneses, né? É o japonês tal. Eu confundo os nomes, todo mundo é japonês. Mas dentro dos japoneses tem até eles conseguem identificar bem quem que é da família tal. Ai, minha família. Numa outra cidade fala: porque eu sou italiano. Aí eu, né, como sempre, ele é o Chaves, tinha que ser o Chaves de novo, eu já pergunto: você nasceu onde na Itália? Não é na Itália, eu nasci no Brasil. Aí eu pioro, né? Mas você acabou de falar que era italiano? Como é que você? Agora você é brasileiro? Afinal de contas, você é italiano ou você é brasileiro? E as pessoas se orgulham de fato. Algumas se orgulham pelo bairro onde elas moram. Mas o apóstolo Paulo diz: se eu for me orgulhar de alguma coisa, eu vou me orgulhar de servir a Cristo. O que eu penso sobre mim mesmo me fará prestar culto a Deus ou a mim mesmo. Se eu me acho o bom, eu vou prestar culto a mim. Se eu acho que Deus é bom, eu vou prestar culto a Deus. É por isso que nós insistimos que a nossa suficiência vem de Cristo, não vem de nós. Porque mesmo nós, às vezes, sim, os crentes, os presbiterianos, às vezes se acha muito importante porque tem uma teologia bem fundamentada, porque nasceu na igreja, terceira geração, os seus ancestrais se converteram pela pregação de Ashbel Green Simonton, fundador da igreja presbiteriana do Brasil. A gente não tem bem um fundador, né? Mas foi o primeiro missionário da igreja presbiteriana do Brasil. No Brasil, primeiro missionário a partir de 1859. Portanto, meus irmãos, nós podemos ficar orgulhosos ou humildes.
Não pense cada um de si mesmo além do que convém. Você é presbiteriano? Glória a Deus! Mas não está nisso a sua honra, não está nisso o seu valor. O seu valor está em ser justificado por Cristo, em ser salvo por Jesus, em ser adotado. Você é filho de Deus, adotivo. Você é co-herdeiro com Cristo, você é herdeiro de Deus. Se você for colocar, atribuir algum valor, atribui valor nisso. Isso merece todo o valor. Não pense a seu respeito mais do que convém. Uma mente transformada, uma mente que experimentou, que não se conforma com esse século, mas transformou-se pela renovação. Ela é uma mente que não é orgulhosa, ela é uma mente humilde, ela é uma mente que sabe o seu valor, que não é ingrato. Ou seja, aquilo que Deus dá, Ele recebe. Se alguém falar, você tem o dom da misericórdia, você diz, pela graça de Deus, tenho e quero exercer, e vou exercer, se Deus me permitir. Você tem o dom do ensino? Tenho. É um dom que Deus me deu. Não está em mim mesmo, está em Deus ter me dado. Mas eu tenho, Ele me deu. E o outro que não tem o dom do ensino, não vá falar que tem. Não vá falar que tem, porque não tem. Mas se tiver, não seja ingrato. Reconheça e atribute a Deus a glória que Ele merece. Permita-me aplicar. Para mudar meu... Apesar de que a mensagem todo dia é uma aplicação, né? Sobretudo quando a exposição é voltada exatamente para a aplicação. Para você que é crente, você que já é crente, precisa saber que você pode ser animado ou desanimado a fazer algo em razão daquilo que você crê. Se você crê que você não tem talento nenhum, você não vai fazer nada. Isso não é confissão positiva, irmãos. Isso é acreditar na verdade. Se você acha que você não tem talento nenhum, você não tem dom nenhum, você não vai fazer nada. Às vezes a gente fala isso como uma desculpa para não fazer nada. Mas para você que ainda não assumiu um compromisso com Jesus, não se identifica com os crentes, você também, a partir dessa palavra, pode aprender que aquilo que você que uma vida talvez sem propósito, ela encontra em Cristo o seu propósito, e nele nós podemos achar uma razão para existir. O que você acha de ter uma vida menos dependente do que você está sentindo no momento? O que você acha de encontrar firmeza e estabilidade não nos seus próprios sentimentos, mas em Cristo? Em Cristo você vai conseguir pensar a seu respeito não mais do que convém, nem menos do que convém, na medida certa, como Aristóteles ensinava no meio termo, nem de mais e nem de menos. Para os irmãos que são idosos, os senhores ainda possuem lenha para queimar, como diz o poeta. Enquanto houver vida, há espaço para mudanças. Se os senhores se acharem imprestáveis, estarão escondendo seus dons e até mesmo sendo ingratos. Ninguém é velho demais para servir a Cristo. Ninguém é idoso demais para servir a Cristo. Cada um pode servir a Cristo à sua maneira e de acordo com suas forças. Inclusive as crianças, inclusive os adolescentes. Crianças e adolescentes, vocês acreditam que possuem o dom de Deus, mas não usam porque nós, os adultos, não levamos vocês a sério? Atrevam-se a usar seus dons, apesar de nós, os adultos, não levarmos vocês a sério. Atrevam-se, ousem servir a Cristo, apesar de nós, apesar das barreiras que nós, os adultos, criamos para vocês. Ousem servir a Cristo, ousem a falar de Jesus, ousem ser obedientes, apesar de nós, apesar das barreiras que os adultos colocam quando acham que o adolescente é incapaz de fazer nada. Olha para o adolescente e acha que o adolescente é um menino que não entende nada, que não é capaz de saber alguma coisa por causa de sua pouca idade. Atrevam-se a não ouvir a forma como nós subestimamos vocês. Ousem servir a Cristo, apesar da desconfiança que nós, os adultos, temos em vocês. Desconfianças que não fazem nenhum sentido, mas que nós muitas vezes temos.
Senhoras donas de casa, que acham que não tem importância, aquilo que a gente pensa vai levar-nos à ação ou vai nos levar à inércia? Nós vamos ficar parados sem fazer nada porque a gente acha que não tem valor. Senhoras donas de casa, as senhoras têm valor. Profissionais que estão lá embaixo na sociedade ou pensam que estão lá embaixo, profissionais desse tipo, vocês têm valor. Professores, usem as suas possibilidades, seus contatos para servir a Cristo. Pais de família, ousem discipular seus filhos, ousem orar com seus filhos, pratiquem aquilo que prometeram quando batizaram suas crianças, orar com eles e por eles, ensinar-lhes a Bíblia. Tenham coragem de comprar um mangá bíblico e não apenas produtos tecnológicos. Atrevam-se a assistir um filme bíblico com seus filhos, mostrando a eles que aquilo é importante, não porque você fala que é importante, mas na prática não dá importância. Mas dê importância junto com eles. O que acontecerá se você colocar todas essas verdades na prática? Os irmãos conseguem imaginar? A sua vida será mais útil. Não há coisa pior quando a gente se acha inútil. Mas quando você sabe que os dons que Deus te deu e você os usa, você começará a pensar que a sua vida é útil. Você tem utilidade. O que acontecerá se você colocar essas verdades na prática? Você será mais atuante na obra de Cristo. E essa é a maior obra do universo. Essa obra começou lá no Jardim do Éden, em Gênesis 3,15, Deus restaurando o universo, e você faz parte dessa restauração. Essa é a maior obra de todo o universo. Os impérios cresceram e diminuíram. Existe hoje o grande império norte-americano. Ele vai cair um dia. Como caiu o alemão, como caiu o Sacro Império Romano-Germânico, como caíram todos os impérios da terra, o grego, o macedônico, o Império Romano, todos os impérios vão cair, mas o Senhor Jesus permanece rei eternamente. Você serve o Rei dos Reis. É a única causa que não tem como fracassar. Nessa causa é o próprio Deus que garante o sucesso. Não tem como dar errado. É o próprio Deus que garante. Quando você entra nessa obra, você põe essa verdade na prática, você está no melhor projeto de todo mundo. Deus está restaurando o universo e você vai participar desse negócio. Você vai participar dessa obra. Você vai participar desta monumental transformação cósmica, inclusive. Cósmica. E você também será uma pessoa mais humilde. E não há coisa melhor do que conviver com pessoas humildes. E não há coisa pior do que viver com pessoas arrogantes. Pessoas que ficam o tempo inteiro falando o quanto elas são ricas, o quanto elas são bonitas, o quanto elas são mais inteligentes, o quanto elas são mais espertas, o quanto elas são mais crentes. O quanto elas são mais crentes. Uma vez eu estava em determinado lugar, aí chegou uma pessoa, abriu a porta e antes de dizer bom dia, boa tarde, boa noite, já chegou dizendo que dava graças a Deus porque recebeu todos os dons, porque tem todos os talentos, porque tem todos... Não sei porque a pessoa falou graças a Deus antes. Na mesma hora eu estava junto com minha esposa, já dei um cutucão nela e já falei, fogo estranho. Quem gosta disso, eu dei uma carta, né? Ele escreveu um livro, fogo estranho, já tá, fogo estranho. E era mesmo. Não tem coisa pior do que você viver com uma pessoa que fala, eu já evangelizei todo mundo na cidade, eu já fiz tudo, é para a glória de Deus, mas fui eu que fiz, sou eu que faço. Parece a propaganda do Maluf quando foi governador do estado de São Paulo. É Maluf que faz? E aí cantou a musiquinha, eu até me lembrava da musiquinha. Estou fazendo campanha nem contra nem a favor, gente. Estou só citando a música dele. É Maluf que fez e é Maluf que faz. Tem crente que é assim, sou eu que fiz, sou eu que faço. Tem coisa pior do que conviver com uma pessoa dessa. O que será que as pessoas pensam a seu respeito? Elas acham que você é uma pessoa humilde ou elas acham que você é uma pessoa arrogante? É muito melhor ser uma pessoa humilde. É muito melhor que os outros te elogiem, não você se elogie. Porque senão vai acabar igual o Donald Trump. Quando começar a se elogiar, todo mundo vai dar risada. Aí no final ele ainda falou, não era essa a reação que eu esperava. Qual era a reação que eu esperava? Todo mundo dissesse, óbvio que não, né? Mas a pessoa fica tão centrada em si mesma. E esse é um perigo que todos nós corremos, não só o Donald Trump. Para mudar meu comportamento, eu preciso mudar aquilo que eu acredito sobre mim mesmo.
Vale a pena ou não vale? Que Deus assim nos abençoe e que possamos ter essa mudança que o mundo precisa e que nós mesmos precisamos. Amém.